nós temos uma raiva, e esta é a expressão, uma raiva ferrenha dos homens que matam mulheres. Essa porcaria do feminicídio. Vem pra cá, vem aqui. Coloca aqui na tela pra mim, por favor. Deixa eu explicar para as pessoas quem é quem e uma história horrível. Essa aqui é a Taciele Carine dos Santos. Do lado dela, o Jailson Antônio de Almeida. Aparentemente, um casal normal. Mas se você observar direito, o Jailson vive com essa cara de burro amarrado. Cara que nunca está contente com nada. Já a esposa, tadinha, sempre tentando fazer a diferença na vida do casal. E é impressionante que em todas as fotos é a mesma coisa. Ela está sorrindo, porque tinha um espírito muito doce, e ele sempre muito sério. Um rapaz que já tinha outras passagens pela polícia. Até que a mãe falava para ela: você assiste o Tribuna da Massa? E ela era telespectadora de fato. Você sabe que esses caras que ameaçam, acabam matando, puxa vida, larga desse homem ou ele vai fazer besteira. Tá bom então, mãe, vou fazer o seguinte, vem aqui em casa, você e a Amanda, porque nós três juntas eu duvido que ele tente alguma coisa. Tadinha, mal sabia ela da canalice e da perversão do companheiro. Ela tem um irmão mais novo, forte, bem mais forte que o marido, mas ela decidiu deixar o irmão de lado porque, veja só, há homem com homem, os dois são esquentados, então melhor 3 mulheres. Não, nem as 3 mulheres, nem o irmão, deveria ter chamado a polícia. Ela falou para o cara: não te quero mais. E aí começa a discussão. Quando ele percebeu que ela falava sério, esse canalha aqui que está sendo procurado pela polícia arranca o revólver da cintura e atira contra as 3. Veja bem, o Tribuna não descansa enquanto esse cara não for condenado, hein? Nós não vamos descansar até a condenação dele, porque não basta a prisão. Nós precisamos de um julgamento ferrenho para que ele passe muito tempo atrás das grades. A Bruna Frenner vai contar para você tudo o que aconteceu. Põe na tela. Você disse que ele deixou o carro ligado? Taciele Carine Santos, 28 anos, foi morta a tiros. A irmã, Taciane Carine Santos, e a mãe das duas, Altaíra Aparecida Santos, também foram baleadas e encaminhadas ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, em estado grave. O crime foi por volta das 9 horas da noite na rua Mário Santos, no município de Tunas, no Paraná, a quase 80 quilômetros de Curitiba. O suspeito da tentativa do triplo homicídio é Jailson Antônio de Almeida Macedo. De acordo com a polícia, ele já tem várias passagens. De acordo com as informações aí na área policial, ele já havia tido algumas situações na justiça, mas as equipes ainda estão apurando essas informações. As primeiras informações que a gente tem é que a Taciele morava aqui nessa casa com o esposo e precisava resolver o problema do relacionamento. Queria conversar, mas tinha medo já por causa do comportamento agressivo dele. Então, convocou uma reunião aqui na casa da mãe dela. A mãe, a irmã e ela. E foi aqui dentro que tudo aconteceu. Os meus já estavam com problemas familiares. E na data de hoje aí a vítima quis a separação e mesmo não aceitou. O irmão de Taciele estava na frente do Hospital Municipal de Tunas, para onde 2 das vítimas foram encaminhadas inicialmente. Foi uma briga que minha irmã estava terminando com ele e daí ela me chamou a minha outra irmã e minha mãe para ajudar, para conversar com ele. E acabaram que parece que ele estava armado e deu um tiro na minha irmã, matou a minha irmã mais nova, a do meio, né, que eu sou mais novo, e deu um tiro na minha irmã mais velha e na minha mãe. O casal estava junto há 3 anos, mas tudo indica que era uma relação complicada. Faz uns 3 anos mesmo que estão juntos. Eles, aparentemente, minha irmã não contava se eles brigavam, se ele agredia ela ou não.
Mas ele sempre foi um cara conturbado, ele sempre teve problema, já tinha passagem, polícia e tudo. Eu sempre avisei que ele não era um cara bom, sabe? Ele andava armado? Sempre fiquei sabendo que ele sempre andava armado, mas agora, né, não sei dizer bem o que A aconteceu. irmã estava tentando se separar, algo assim nesse sentido? Isso, estava tentando se separar, ela já fazia tempo já que estava tentando se separar dele, não conseguia, porque ele ameaçava ela e falava um monte de coisa, falava que ia bater nela, que ia matar, mas aparentemente nunca tinha feito nada disso, até que hoje fez. Quando eu cheguei aqui, que eu vi a cena, eu fiquei sem chão, né, gente? Você chegou a entrar lá? Entrei, eu vi minha irmã morta, mas... A informação inicial é de que Tassiele tinha um filho e que a criança teria presenciado o crime, mas isso ainda não foi confirmado. A poucos metros onde o crime aconteceu está o Hospital Municipal de Tunas. Aqui existem 2 ambulâncias que no momento estavam fora atendendo outros pacientes. O que aconteceu? Os vizinhos chamaram a enfermeira daqui que correu, pegou as 2 vítimas, a irmã e a mãe da Tassiele. Então, depois disso, socorreu elas dentro do carro das vítimas e trouxe para cá para então aguardar as ambulâncias que vieram de Almirante Tamandaré. Enquanto a gente estava ali no hospital agora buscando mais informações, um dos carros do suspeito começou a pegar fogo. De acordo com a polícia, ele teria deixado a chave na ignição e superaqueceu e agora até tem risco de explosão ali o veículo. A rua foi isolada. Alguns moradores foram retirados das casas. O curioso é que momentos antes de pegar fogo, o carro passou por perícia. A suspeita da Polícia Civil é de que o incêndio pode sim ter sido criminoso como uma retaliação, mas isso ainda será investigado. Como o município de Tunas não tem corpo de bombeiros, o carro ficou em chamas por pelo menos 40 minutos. Esse carro aqui, um Fox vermelho, que já passou pela perícia e já foi recolhido pelo guincho, pertence à mãe da Tassiele, a sogra do Jailson. O que aconteceu? Depois de cometer o crime, o Jailson pegou o carro e começou a fugir por dentro do município de Tunas. Nisso, encontrou com a polícia militar, que suspeitou das manobras, então começou a persegui-lo. Só que o Jailson chegou perto de uma mata, abandonou o veículo e fugiu a pé. As viaturas conseguiram acompanhar ele no primeiro momento, porém o mesmo se evadiu em meia mata, o mesmo é morador local e conhece muito bem aí o ambiente e conseguiu ficar amaziado, fazendo com que as equipes tenham bastante trabalho para localizar, mas as equipes continuam no trabalho intenso para verificar o paradeiro do mesmo. O caso agora vai ser investigado pela polícia de Bocaiúva do Sul. Vizinhos ouviram os disparos, mas ninguém quis gravar entrevista. O Cláudio é um funcionário da prefeitura e pela manhã viu uma das vítimas. Via as 2 tudo na boa. A Tassiele trabalhava no correio e a mãe dela trabalhava na educação. E o marido dela era um cara calmo? Como é que ele era? Esse cara é muito feroz, né? É muito bravo. Já mostrava isso para os vizinhos? Já percebiam isso? Já percebi. Um homem que não quer ser identificado diz que o suspeito havia anunciado o assassinato horas antes. Nós estávamos descendo com meu irmão, ele estava descarregando as coisas, daí ele já falou já que ia matar a mãe já. Ah, ele já disse isso? Ele tinha dito? Conhecia ele? Conhecia ele, cara, já tentou me matar uma vez já também. Ele já deu um tiro num cara e já... Já? Uhum. Ele é perigoso? Perigoso. Eu peço, se vocês puderem, ajudar a achar esse cara, sabe? A gente só quer justiça, sabe? Eu não consigo falar mais, gente. Desculpa. Tá? O sofrimento desse cara aqui, ó, nós deveríamos pegar tudo isso, às vezes eu tenho vontade, e colocar na mesa de quem decide a soltura desses bandidos. O cara já tinha dado tiro na rua, já tinha ameaçado. Muitas denúncias já tinham sido feitas de que ele andava armado. Aí a polícia militar vai lá e prende, faz o papel dela, manda para a delegacia que envia até a justiça. O que acontece? Lá na mesa do juiz, eles decidem que o cara cometeu um crime de menor porte ofensivo. Ah, mas ele não chegou a matar, só deu um tiro no carro, pode responder em liberdade.
Esses caras que atiram no carro, amanhã ou depois assassinam de verdade. E aí? Quem é que responde? Hein, minha gente? Quem é que responde? E vou dizer uma coisa para vocês, porque se você puxar a linha, o buraco é bem mais embaixo. Muitos juízes mandam soltar esses canalhas, primeiro, porque as nossas leis são frágeis e o juiz também fica de mãos atadas. Segundo, que tem parte da sociedade que fica defendendo os malandros que estão nos presídios. Quantas campanhas são feitas por causa de gente que só quer saber de política e usa as massas? É uma baita de uma manobra. Olha, que desumano o que acontece com as cadeias. Você viu agora lá no Pará? Quase 60 mortos numa rebelião. O que acontece? Agora o Ministério da Justiça pode determinar que esses bandidos sejam espalhados por outras cadeias do Brasil e de repente alguns deles vêm parar aqui no Paraná. Quer dizer, minha gente, os bandidos mandam até dentro da cadeia e tem gente fazendo campanha. É muito desumano o que acontece. Num lugar onde cabem 8 pessoas, tem 20. Que se exploda. Se eles estão aptos a matar, estuprar, que se exploda lá na delegacia, que fiquem amontoados um em cima do outro. Eu não estou nem aí, minha gente. Eu não me importo com eles. Eu me importo é com uma mulher que perdeu a vida. Eu me importo é com uma criança que é estuprada, com um pai de família que sai para trabalhar, para sustentar a filhinha de 8 meses, que mal tem o que comer, como aconteceu aqui na noite passada, e aí vem um bandido, dá um tiro na cabeça do pai de família. Quem é que vai sustentar a menininha? Aí tem gente defendendo esses bandidos, fazendo pressão. Olha só como é desumano. As cadeias aqui no Brasil estão tão abarrotadas que se exploda. Eu não estou nem aí. Por que esses infelizes que ficam usando as redes sociais, esses pseudo-intelectuais, não falam da menininha de 8 meses que está lá sem leite? Ninguém foi levar leite para ela. Desses pseudo-intelectuais, alguém veio aqui para falar com a mãe, para visitar a mãe dessa menina que está no hospital e pode morrer também? Ninguém aparece lá. Ficar escrevendo nas redes sociais é muito fácil, mas é hipocrisia. Eu não dou lado para essa gente, nem abro espaço aqui para advogado de bandido falar. Esse cara aqui que se exploda, nós vamos encontrar, vai ser preso e vai ser condenado. E que se explodam as críticas, não quero nem saber. Não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou junto com os cidadãos de bem que querem um mundo melhor. Não suporto mais esse discurso de gente nojenta, covarde, que ganha dinheiro trabalhando para bandido. Vem aqui, Douglas Bandeira, por favor, deixa eu conversar com você. As imagens são de Cleverson Constantino, nós queremos atualização. A polícia já conseguiu pelo menos uma pista do paradeiro desse covarde? Passaia, por enquanto nós não temos essa informação. Primeiro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Falamos ao vivo aqui de Tunas do Paraná. Antes, eu vou pedir para o Cleverson mostrar ali a casa onde aconteceu esse feminicídio, mais esse feminicídio registrado aqui no Tribuna, né? Essa é a casa da mãe da Tassiele e a Tassiele morava nessa casa azul um pouco mais abaixo aí, ó, junto com o Jailson Antônio de Almeida, o marido que ela estava tentando transformar ele em ex-marido. Então, Passeia, nós voltamos aqui para a rua Mário Santos, aqui no centro de Tunas, Paraná, para tentar conversar com os vizinhos, tentamos também conversar com os familiares. Alguns familiares estão lá no Hospital Angelina Carão para saber como é que está o estado de saúde da mãe, da Tassiele e da irmã, e outros ficaram aqui para poder limpar a casa e fazer, enfim, limpar realmente a casa. Eles não quiseram falar conosco, estão todos muito abalados, mas nós conseguimos conversar aqui com o seu Francisco. O seu Francisco mora aqui há muitos anos e ele vai falar para nós exatamente da Tassiele, né, seu Francisco? Ele conhecia a Tassiele desde quando ela era pequenininha. Ela que foi morta aos 28 anos de idade, a vida encerrada por um rapaz que não aceitava terminar a posse que ele tinha em cima dela. Seu Francisco, o que dá para falar da Tassiele? Como é que ela era com a vizinhança, como que ela era com a família? O senhor que conhece ela bem, né? Era gente boa. Ela, nessa parte aí, não tinha queixa dela. Tanto fazia com os vizinhos, com os parentes, tudo ela, nessa parte aí, não tinha queixa dela. Uma pessoa trabalhadora? Trabalhadora, direto, levava o filho dela. Encontrei ali ainda, a hora que estava levando o filho dela, acho que Muay Thai, não sei o que a gente estava fazendo lá, um negócio lá, lutando, não sei o que era. Mas ela não tem queixa. Trabalhadora, tudo. Com os vizinhos, nunca teve encrenca, nada, que eu subi aqui, né? Uhum. E ele mesmo, eu não posso falar dele, porque ele só via ali na rua, ali, né? Nunca vi nada dele. A Tassiele, ela foi casada antes, então, né? Foi, o pai do Piazinho veio buscar ele ainda ontem de noite, né? E aí, eu estava conversando com os vizinhos, seu Francisco, me falaram que o Piazinho realmente, ele viu a mãe sendo morta pelo padrasto. Essa informação confere? Confere, essa ele viu. Uhum. Ele falava pro pai dele? Não, depois disse que ele falava pro pai dele, ele matou minha mãe, ele dizia.
E no começo ele falou para quem pegou ele ali, no caso, né, que ele não quis matar ele. O tio não quis me matar, eu. E esse Jailson, vizinho, o senhor tinha um conhecimento dele? O senhor chegava a conversar com ele? Não, nunca conversei com ele. Só aqui na rua mesmo, adeus, e nunca conversei com ele. O que ele fazia da vida? Ele trabalhava com negócio de pedreiro, né? Pedreiro, carpinteiro, no caso, né? O senhor já tinha algum depoimento de um relacionamento violento que os dois tinham? Alguém na vizinhança ficava sabendo da vida dos dois? Nunca vi nada. Ontem que eu fui saber que eles tinham separado fazia uma semana. Ontem que eu fui saber isso aí. Nunca tinha escutado nada deles ali. Então era uma tentativa de separação recente? Isso. Faz uma semana, né? Isso. Como é que vocês ficaram aí, vizinho, com a informação da morte da Tassiele? Imaginava que isso poderia acontecer com ela? Nunca imaginava, né? Nunca. Quando uma mulher me acordou, que eu tava dormindo já, né? Ela me acordou lá. Eu li, saí correndo de lá. Mas daí eu cheguei aqui, já tava tudo. Não tinha mais nada, só tava ela mesmo morta ali mesmo, não mais nada. Então, seu Francisco, obrigado pelas suas informações aqui, obrigado pela sua contribuição. Pois é, Passaia, Tassiele era muito bem vista aqui pela vizinhança, aqui na região central de Tunas do Paraná, e agora a gente pode recontar um pouco do que a família, né, disse para nós. Eles conversaram conosco em off, não quiseram gravar a entrevista, mas a família passou algumas informações à nossa equipe de reportagem. A Tassiele, como o vizinho já disse, ela foi casada antes, morava nessa Casa Azul com o primeiro marido, onde ela teve o filho dela, o Piazinho, que hoje tem 4 anos de idade. Ela morou nessa casa por um tempo, os dois se separaram e ela seguiu a vida, né? Ela acabou conhecendo esse Jailson há aproximadamente 2 anos e meio para 3 anos, tá? Quando ela conheceu esse Jailson, algumas pessoas já tinham dito para ela que ele se tratava de como o pessoal costuma falar, né, na linguagem popular, se tratava de um tranqueira. Já tinha passagens pela polícia, já tinha tentado matar uma ex-mulher dele, enfim. Mesmo assim, ela acabou conhecendo e se apaixonou por ele. E aí, os dois moraram um tempo em um bairro vizinho e depois moraram nessa Casa Azul aqui, que fica ao lado da casa da mãe dela, por 1 ano aproximadamente. A família, a mãe, a irmã, os vizinhos, ninguém ficou sabendo se eles tinham um relacionamento violento, mas sabiam que ele se tratava de um cara perigoso, que tinha arma, enfim, que já tinha tido problemas nos relacionamentos anteriores. Eles moraram aqui 1 ano e, assim como o vizinho disse, em um determinado momento, ela não quis mais continuar essa relação que durava quase 3 anos com o Jailson e pediu a separação. Uma separação, um pedido que tinha durado aproximadamente 1 semana e ele de jeito nenhum aceitava. Ela chegou a sair da casa dela, que na verdade é a casa da mãe dela, ela chegou a sair, foi morar junto com a mãe e levou a criança junto. E aí, em um determinado momento, ela não aguentou, pediu a separação e como ela já tinha medo dele, isso o pessoal confirmou. Como ela já tinha medo dele, ela queria que alguém estivesse junto naquela conversa final, né? E mesmo assim, essas 2 pessoas estando juntas, não adiantou. No meio da discussão, quando ela disse que queria se separar e falou algumas coisas, alguns desaforos para ele que ele não gostou, ele sacou a arma e já deu um tiro no peito da Tassiele. Quando ela levou um tiro no peito, a mãe e a irmã já foram para cima dele. A mãe, que é a dona Altaíra Aparecida dos Santos, primeiro levou um tiro na boca, mesmo assim continuou indo para cima. E a irmã, a Tassiane, ela levou um tiro de raspão na orelha. Mesmo baleadas, elas continuaram, eles tiveram um entreveiro, vou até pedir para o Cleverson mostrar aqui, ó. Eles brigaram na escadaria da casa ali, ó. As duas, a mãe e a irmã da Tassiele, junto com o genro, o Jailson. Eles brigaram por ali e foi nessa hora que o Jailson deu o 2º tiro nelas. E aí o que aconteceu na sequência? Ele entrou dentro do carro dele, uma Fiorino, e tentou fazer esse carro pegar. Aí o que aconteceu? Ele veio descendo pela rua, tentando dar o tranco no carro, não adiantou. E a Fiorino foi parar lá embaixo, ó. Tá vendo ali, Passaia? Ali, ó, Cleverson. Aquela é a Fiorino que ele tentou fazer pegar. Essa Fiorino não pegou, na sequência, ele foi lá e entrou no carro, né? No carro que era da esposa dele, a ex-esposa no caso, que estava tentando ser ex-esposa. Ele entrou nesse carro e saiu correndo. E aí ele caiu numa valeta e fugiu na sequência. Quem está com esse caso, Passaia, é o doutor, o delegado Bradock, que toma conta de Bocaiúva do Sul, toma conta aqui de Tunas do Paraná, Cerro Azul, enfim, várias cidades dessa região. O doutor Bradock, nós ainda não conseguimos falar com ele, mas ele está na cola do Jailson, porque ele sabe mais ou menos o paradeiro onde o Fox vermelho, que era da esposa dele, foi encontrado e para onde ele teria ido. Então, Passaia,
A gente conhece bem o Bradock, ele sabe que com ele não tem brincadeira, né? Logo, logo ele vai encontrar o Jailson. E a gente aproveita aqui no Tribuna da Massa também para mostrar a foto dele, para ver se alguém aqui da região. E aí a gente aproveita também. Ele pode já ter saído da cidade. Então, se alguém de Curitiba e outras cidades da região metropolitana de Curitiba vê a foto do Jailson Antônio de Almeida, eles podem ajudar a delegacia na identificação desse homem. Passaia, para a gente encerrar, eu vou pedir ali para o Cleverson mostrar mais uma vez a Fiorino, porque aquela Fiorino lá, a Polícia Militar, logo na sequência, tentou recolher esse carro para colher alguma prova que ajudasse na identificação desse homem. Quando eles foram ligar o carro pegou fogo logo na tentativa de ignição. Então, as maiores provas, infelizmente, acabaram sendo queimadas junto com o primeiro veículo. Passaia, para a gente terminar a nossa primeira participação aqui direto de Tunas, a gente vai atualizar o estado de saúde da dona Altair e da irmã, a Tassiane. Elas estão internadas no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. A dona Altair, de acordo com o boletim que foi enviado para nós, com 58 anos, e a Tassiane, 33 anos, graças a Deus, ambas estão lúcidas e orientadas, internadas em leito de emergência e não UTI. A dona Altair vai fazer um dreno no tórax, aliás, as duas vão fazer um dreno no tórax e estão estáveis até o momento. Situação ainda, por enquanto, tranquila para elas. Inclusive, elas já falaram com os familiares que, infelizmente, nessa tarde, aqui na Capela de Tunas do Paraná, vão fazer o velório da Tassiane. Essa menina, essa mãe de 28 anos, que infelizmente perdeu a vida por conta de um marido que não aceitava perder a posse dela. Passaia, nossa missão agora é tentar encontrar o Dr. Bradock, porque eu quero tentar a sorte, né, de dar essa notícia no Tribuna da Massa da identificação e localização do suspeito, que o Bradock a gente sabe que ele não brinca em serviço. Passaia, qualquer novidade, a gente pede mais uma vez a entrada no Tribuna. Valeu, Douglas. Daqui a pouco eu te chamo. O delegado Bradock conversa com a nossa produção. Ele daria uma entrevista ao vivo aqui agora para o Douglas, mas está na captura desse bandido, bem perto dele. E daqui a pouco eu posso receber uma ligação do Bradock. Seguinte, o Bradock é desse jeito, você sabe, né? Seguinte, peguei o vagabundo. Pode mandar o Douglas vir até aqui. Pode mandar o Moreninho vir até aqui. É desse jeito que o Bradock faz. Nós vamos mostrar em primeira mão a prisão desse safado, de um cretino aqui. Eu estou revoltado hoje, sabe por quê? Antes de entrar aqui no programa, já tinha algumas manifestações nas redes sociais. Gente, é impressionante a hipocrisia de quem usa as massas para tentar fazer política. Vagabundo sem vergonha. Vocês que não têm coragem de falar, eu falo, merece morrer. Mas, como não tem pena de morte no Brasil, pelo menos que apodreça atrás das grades. Você ameaça matar de morte todo mundo, né, seu safado? Nós vamos te colocar na cadeia, você pode ter certeza disso.